E aí, pessoal, tudo bem? Está no ar mais um Linha de Quatro. Hoje a gente não tem a presença do Bob Faria, que teve um probleminha, mas, de repente, ele ainda aparece por aqui a qualquer momento. De São Paulo, Alexandre Oliveira. Do sul do país, Caco da Mota. Do Rio de Janeiro, eu, Fernando Saraiva. Meus amigos, boa tarde, Alê. Boa tarde, Caco. Boa tarde, Saraiva. Tudo bem? Boa tarde, Caco. Belezinha? Boa tarde, tudo tranquilo, Alê, Saraiva, tudo em paz numa segunda-feira, com muitos assuntos aí pela frente, coisas acontecendo, mesmo em data FIFA, sempre tem alguma coisa para a gente comentar e coisa forte. Sempre tem, e a gente já tem aqui, ó, em cada quadradinho, já tem uma manchete aqui, né? Alguns assuntos que a gente vai abordar durante essa edição. Meus amigos, ontem à noite recebi o telefonema do correspondente da RTP no Brasil, o Pedro, que inclusive é um companheiro querido. O Pedro me perguntou, vem cá, e essa história do Júlio César ter sido contactado pela CBF para ser o interlocutor de um possível interesse da CBF na contratação do Jorge Jesus para comandar a seleção brasileira? O que você está sabendo, Sérgio? Eu falei, Pedro, olha, a informação que nós temos é que o preferido é o Ancelotti e depois o Mourinho. Ele, Mourinho não vem, Oi, Mourinho e o Ancelotti. Eu falei, olha, Pedro, eu acho estranho, porque o Júlio César nunca fez nenhum trabalho para a CBF, pelo menos eu não tenho essa memória. E, ok, eles têm uma boa relação, trabalharam juntos, se dão bem, mas qualquer diretor da CBF pode entrar em contato com o empresário do português para fazer o convite. Não precisaria ser o Júlio César. Alê, vamos lá. E aí eu queria só, acho importante, como nós somos jornalistas, sei que eu estou me alongando um pouquinho, mas já vou encerrar. Tranquilo. A gente entende um pouco qual é o fluxo da notícia. Vamos lá. Para quem está em casa e curte esses bastidores. Como é que surge uma notícia dessas? Ela foi dada por um jornal português, Record. Ok. Para a notícia ser publicada, ela tem que ser vazada. A quem interessa um vazamento? Júlio César pode ter contado para o jornal? Pode. Alguém ligado ao Jorge Jesus? Pode. Porque para o Jorge Jesus, vocês já repararam que ele está sempre no noticiário da imprensa brasileira? Seja por um interesse do Flamengo ou o interesse dele, agora a seleção brasileira, ele dá um jeito de sempre estar no foco das notícias esportivas no Brasil. O que você acha disso, Alê? Você acha que é uma possibilidade? Você acredita nessa informação? Procurado por um site brasileiro importante, Júlio César negou, falou, não tem nada disso. Eu vou acreditar muito no Júlio César, né? Primeiro que o nome dele estava envolvido e foi perguntado e falou que não. O que pode acontecer? É isso mesmo que você falou, né? Tipo, alguém vazou. Quem vaza é porque está perto de um ou perto de outro. Eu acho que, estando mais perto do Jorge Jesus, é muito mais fácil você querer vazar esse tipo de informação, até porque, como você disse, para ele aqui é uma segurança, né? Tipo, para ele trabalhar no Brasil parece que é um oásis para ele nesse momento. Ele já disse que não vai ficar no Fenerbahçe. Aliás, tem uma página no Instagram que eu sigo, que os portugueses que eu encontrei na Copa do Mundo me mostraram, que é só tirando sarro do Jorge Jesus e tudo que ele faz. Aí falando assim, que aqui tá frio pra caralho. Ele fala tudo errado nesse Instagram, e ele já tá incomodado com a Turquia lá por causa do frio, de tudo que acontece, ele só reclama. Inclusive aqui em São Paulo, existiu uma parte da torcida do Corinthians que começou a fazer uma campanha para o Corinthians contratar o Jorge Jesus para dar aquele troco no Flamengo em relação ao Vitor Pereira. O que acontece é que o Júlio César tem muita ligação com Portugal, né? Ele jogou no Benfica, acho que ele morou lá há muito tempo, não sei se ainda mora lá ou não, mas enfim, tem muita ligação lá. Então ele é um cara... aparecendo nos jogos do Português, a câmera... Exatamente, é um cara sempre ativo lá. Então, poxa, é bem impossível, né? Quem vazou isso aí, é bem impossível que o Júlio faça isso e tal. Mas acho que jogar no verde é uma coisa de empresário que é muito comum, assim. Porque para quem interessa, é para empresário. Vazar valoriza o passe do jogador, vazar valoriza... vai que os caras não têm... Eu acho que é isso aí. E vazar faz assim, ninguém tá pensando no Jorge Jesus na seleção, pera aí, vamos dar um jeito, entendeu?
Acho que sim, pô, vamos acender uma ideia, vamos jogar uma faísquinha, quem sabe pega, quem sabe funciona. Acho muito difícil, porque o nome dele não foi citado nenhuma vez. Acho que o foco da CBF é realmente ter o Ancelotti. Acho que é o carro-chefe, é o que a CBF vai buscar, e depois vão ser pensados outros nomes. Mas é isso mesmo que acontece. Quando eu morava na França, né, como correspondente na França, acredito que você na Inglaterra tenha passado muito por isso, mas como eu estava cobrindo atrás do Neymar, isso acontecia comigo semanalmente. Semanalmente os jornalistas lá falam assim, é verdade que o Neymar Sênior, que é o pai do Neymar, lá eles falam Neymar Sênior, falou isso, falou aquilo? É verdade que a irmã do Neymar disse que tal coisa? É verdade que o Neymar já comprou não sei o que lá? Toda semana eles vinham confirmar uma notícia que chegava para eles de alguma forma vazada. Então é muito comum. Só que eu acho que dessa vez foi muito mais para dar um tiro, né, para cima, para ver se acertava algum passarinho. E aí, certamente. A minha opinião é que isso aí foi notícia que a gente chama de notícia plantada. Ela tem uma fonte, por isso que o jornalista dá, o jornalista não é o responsável, tem alguns que também chutam coisas, né? Aí diz que é especulação, tem que cuidar o pessoal que acompanha, especulação é uma coisa que realmente está sendo sondado, se usa essas expressões muitas vezes para inventar coisa, mas o plantar é diferente. Pode ter saído do próprio Jorge Jesus exatamente isso, do que o Ale falou. Pô, vou colocar meu nome à disposição da CBF de uma forma inteligente. Eu vou dizer que existe alguma coisa, que falaram no meu nome, que estão pensando em mim, vamos plantar para um cara. Aí usam o nome de um brasileiro, um jogador que ex-jogador, no caso, Júlio César, ligado ao Flamengo, que a conexão fica perfeita, tudo casa. Tudo fica meio que assim. Então, algum empresário, certamente, fala para o jornalista, vou te falar uma que eu ouvi por aí. O Jorge Jesus não renova com o Fenerbahçe e está já sendo sondado pela CBF. Inclusive, o Júlio César, sabe, o brasileiro, aquele Flamengo, Jorge Jesus no Flamengo tem uma conexão. Ah, sei. Pois é, ele estaria fazendo isso. Ele vai negar, certamente o empresário deve ter dito isso, ele vai negar, porque isso é sigiloso. E aí a notícia continua e a gente começa a colocar coisas desse tipo no ar, e a gente vai discutindo isso, virou notícia já. Jorge Jesus na seleção já é um fato a ser debatido. Ele conseguiu o que queria, é o que eu imagino. Porque ao mesmo tempo também há uma outra informação diferente dessa que a gente está vendo aqui do Jorge Jesus, que é exatamente o fato do jornal A Marca da Espanha dar também, até mesmo por uma cobrança do Real Madrid, para o Carlo Ancelotti, de que pare de ser tão simpático assim, não dessa forma, mas, pois é, seleção brasileira, mas diga de uma forma enfática que você está trabalhando no Real Madrid, planejando já a próxima temporada. Então já saiu essa notícia no jornal A Marca, que o Ancelotti já está planejando o ano do Real Madrid, o que para mim também não significa que ele não possa mudar. Porque enquanto você é profissional, você faz aquilo do presente, você planeja o futuro. Não significa que você estará lá. Você pode deixar até esse planejamento do futuro para um outro técnico. Tu não deixa de fazer o teu trabalho, que é pensar agora e o futuro. Mas isso não é uma garantia de que você estará lá e não vai receber um convite da seleção. Mas essa notícia, de certa forma, dá uma esfriada. E como esquenta o Jorge Jesus, a própria CBF pode acontecer aquilo que o Ale falou, que é exatamente, poxa vida, vamos ver o termômetro do que dizem os jornalistas, a torcida. Daqui a pouco, Carlo Ancelotti não. Mas quem sabe o Jorge Jesus? Eu acho uma boa. Por exemplo, qual é a nossa opinião a respeito disso? Eu não acho uma boa. Eu acho que não tem nada a ver. Eu tenho dúvidas assim, daquela capacidade esmagadora que o Jorge Jesus tem como treinador. Assim, acho que ele funcionou naquele momento no Flamengo, aquela química que deu, né? Eu gosto de usar essa frase que eu inventei, que futebol não é matemática, mas é química, né? As coisas têm que se encaixar, de certa forma, em campo e ao redor dele. E funcionou. Mas se você lembrar o começo do Jorge Jesus no Flamengo, foi alvo de várias críticas, né? Principalmente depois do jogo da Libertadores, que ele colocou o Rafinha como terceiro homem do ataque, né? Como homem aberto pela direita, e não funcionou, e foi um desastre. Depois ele achou, e o time começou a jogar realmente muito bem, com o Arrascaeta, que sempre joga bem, iluminado, Gabigol iluminado, e Bruno Henrique, que nunca mais jogou, né? Bruno Henrique é Bruno Henrique do Jorge Jesus, depois nunca mais jogou, tá machucado um tempão, é verdade, mas viveu uma fase mágica com todos os jogadores jogando muito bem, né? Então, não sei, eu tenho minhas dúvidas, assim. Ele foi até bem no Fenerbahçe no ano passado, fim do ano passado, enfim, mas assim, não é um cara que tem só trabalhos de sucesso.
Eu acho que ele, concordo com ele teve 6 meses mágicos. E depois vira o ano, vira 2020, ele fica ali mais 3 meses, renova e aí, enfim, alega a questão de pandemia, de família e decide deixar o Flamengo. Eu acho ele um técnico muito bom. Eu acho ele um técnico de um nível, vamos lá, não está na mesma prateleira do Ancelotti, de maneira nenhuma, né? Mas é um técnico de nível. Mas assim, vamos lá, no Flamengo tudo funcionou e os jogadores aceitavam o jeito dele porque o time ganhava, né? Então, mas assim, ele teve uma troca polêmica do Benfica pelo Sporting. Ele, na última passagem pelo Benfica, o trabalho não andou e ele saiu de lá porque brigou com o jogador, teve problema de vestiário. Então, assim, eu acho bem complicado. Agora, por outro lado, ou a CBF está com muita confiança, ou conversou, ou com o Ancelotti, ou com alguém muito ligado a ele. Porque, assim, se for para esperar o Ancelotti chegar no meio do ano, o Real Madrid não liberar, ou o italiano decidir que não vem, olha, a gente já perdeu um tempo grande. Esse é o ponto. E aí eu vou voltar também, não é assim? A que ponto chegou a seleção brasileira? Não é? A gente sabe que ser técnico de seleção é uma coisa, muitos treinadores europeus preferem o trabalho, o dia a dia, estar nas grandes competições, na Champions League. Mas, gente, a seleção brasileira. Então, assim, eu fico um pouco impressionado. Por isso que eu não acho que essa notícia é verdadeira. É necessário mandar o Júlio César para conversar com o Jorge Jesus para saber se o Jorge Jesus tem interesse em treinar a seleção brasileira, gente. Do jeito que é o Jorge Jesus, se a CBF ligar para ele, ele fecha hoje. Não precisa nem de intermediário. É só pegar o telefone, ligar para o Jorge Jesus e... E houve alguma coisa muito mal explicada na saída do português do Flamengo, sabe? Porque ele nunca mais voltou. A gente não sabe até que ponto. O Flamengo agora foi atrás dele. Foi mesmo. E aí ficou aquele negócio. Olha, ele não saiu bem do Flamengo. Eu tenho certeza que com essa diretoria ele não volta mais. Então é um personagem polêmico, né? É um personagem polêmico. Eu dar a minha opinião agora... como técnico, não é mau técnico, ele mostrou que é bom técnico. Me parece que naquele momento ele pegou uma coisa do vestiário, assim, ele deu liga com os jogadores. E esse grupo do Flamengo é isso. A seleção tem um pouco disso? Tem. Mas tem algo mais. E nessa questão tática, de treinamento, de paciência. É um trabalho de muita paciência. O cara explosivo. Uma coisa é até o exemplo que eu vou dar daquele que, para mim, deveria ser o técnico, ele é explosivo, mas não para o trabalho dele a longo prazo, que é o Abel Ferreira. Ele é explosivo no campo, é outra coisa. Mas o Jorge Jesus, eu não sei, daqui a pouco 3 meses de trabalho na CBF, ele não concorda com alguma coisa e sai fora, larga a seleção brasileira. Eu não confio na personalidade do Jorge Jesus a ponto de que ele vá ficar até o período da Copa e fazer um trabalho a longo prazo. Isso não me traz confiança. E tem que ter algo mais tático, historicamente, e é só esse episódio do Flamengo suficiente para nós, e o que passou no Benfica. Exato. Eu vejo o trabalho do Jorge Schmidt, o técnico do Benfica, nossa, um trabalho muito bom. O Benfica está sendo líder do Campeonato Português, vai ganhar o Português, está bem na Champions League, foi campeão do seu grupo na Champions League, muito acima. Eu sei que o torcedor do Benfica quer mais, quer que passe mais ainda de fase, mas não é assim. O Benfica já está além do que pode, sendo campeão português, nossa, já é algo excelente, essa ultrapassagem pelo Porto. E o Jorge Schmidt está conseguindo isso. E ele perde Enzo Fernandes, perde jogadores importantes, e o Benfica continua jogando bem. Tem os seus defeitos, tem os seus problemas, mas ele consegue harmonizar taticamente, dependente das peças. O Jorge Jesus tinha uma orquestra sinfônica a seu dispor, que é o que eu digo, só um cara que é muito ruim para não conseguir fazer o mínimo Flamengo jogar alguma coisa. Mesmo errando, o Vitor Pereira coloca pelo menos na final. Passaram vários maestros ruins pelo Flamengo nos últimos tempos. Mas eles que não conseguiram fazer o time jogar. Eles não ganham o time, o desempenho é ruim, mas o Flamengo chega nas finais. Como é que é o nome do outro português? Paulo Souza. Paulo Souza, meu Deus. Paulo Souza foi terrível, né? Mas só pegando o gancho e já me que atravessando, Saraiva, para a gente chegar no assunto seleção
no amistoso contra Marrocos. Por isso que eu acho que é muito importante, quando qualquer profissional chega à seleção, tem que ser por mérito, né? Por mérito de uma seleção de coisas que você tenha feito com sucesso, sabe? Muita gente falando assim, e se o Ramon funcionar, golear Marrocos, ele não pode ser efetivado? Não, não pode. Não pode. Ele fez um bom trabalho com o Sub-20. Ele não tem experiência de campo, cara. Sim. Nitidamente, contra Marrocos, por exemplo, ele mexeu mal porque não tem experiência de campo. E faz parte do processo de amadurecimento. É a mesma coisa. O Dunga não poderia ter sido técnico na seleção porque ele não tinha experiência de beira de campo, sabe? Claro que ele sabe de futebol. Claro que ele foi um baita jogador vitorioso. Mas é outra coisa, é outra responsabilidade. Mas eu vou botar uma pimenta quando o cara é bom. Se o Ramon fosse excepcional hoje, aquele cara acima da média, nesse jogo ele já teria demonstrado algo diferente na convocação, na escalação do time, nas mudanças, que é o caso do Scaloni. O Scaloni é um cara que, tudo bem, ele foi auxiliar, mas era loucura pensar que ele seria o técnico da seleção. Mas o Scaloni só tomou porrada. Até o jogo da Arábia Saudita ele só tomou porrada da imprensa toda. Deu uma travada. Ao meu ver, né, se falava da imprensa argentina... Teve aquela Copa América no Brasil que ele ganhou, né, Ali? Mas a primeira conquista do Messi. Mas tomou porrada, só tomou pancada. O que acontece é que os caras falam assim, ele não tinha medo, ele não deu certo, vou mudar. Foi isso que ele fez. Entendeu? Por isso que eu não tive chance de conversar com o Tite, por exemplo, porque assim, parece que o Brasil só tinha o plano A. O plano B não existia. E a Argentina teve plano A, plano B, plano C, plano D, todos jogando pelo Messi e indo mexendo até achar uma forma de jogar. E conseguiram. Foi isso que aconteceu. Se tirar o Messi nessa Copa do Mundo que estava realmente jogando muita bola, divino, maravilhoso, cara, para mim, a Argentina não passaria da primeira fase, cara. Que era uma Messi dependência porque estava jogando muito. Eu fiquei muito assustado com o primeiro jogo também. Ali. Tudo bem que houve 2 ou 3 gols anulados, né, por impedimentos milimétricos, né, gols anulados da Argentina, né? Mas olha aqui, aí eu vou voltar um pouquinho para a gente já falar desse primeiro amistoso do Brasil depois da Copa. E olha o momento em que surge a notícia do Mister, é justamente quando a seleção brasileira perde para a seleção do Marrocos com um técnico interino. Então, gente, tem que ficar ligado, nem toda notícia é verdade. Vamos aguardar, né? Mas o cenário me faz entender que não é por aí. Vamos lá. Bom, o Ramon, né? Até quando ele fica como interino depende da contratação de um novo técnico, né? Mas falando especificamente desse momento, acho que o Ramon, então, convocou alguns jogadores da seleção sub-20, campeã sul-americana, porque o Mundial vai acontecer daqui a 2 meses. E são jogadores promissores. Não é? Agora, o que eu acho é que, por exemplo, vamos lá, nada contra o Rony. O Rony joga muito no Palmeiras, é um ídolo do Palmeiras, como jogou no Atlético Paranaense, é um bom jogador. Ele é um bom jogador. E aí você deixa de fora o Martinelli, eu acho que o Ramon, na boa, não está vendo futebol internacional. Não é possível. Ele não assiste a Premier League. Não é possível. Então, assim, eu estou citando um exemplo, entendeu, gente? E o Ramon fez uma convocação dele, sem nem saber quem é que vai ser o técnico da seleção brasileira. Então, me parece uma falta de trabalho da CBF, que me preocupa. Eu vejo a CBF, nesse momento, está perdida, está perdendo tempo. E o jogo foi feio, né, Ali? Foi ruim. Não, sabe o que eu acho? Eu proponho até esse assunto. Se você quiser falar sobre esse assunto, outro assunto, fica à vontade. Saudade de ver a seleção brasileira com craques em campo. Essa seleção brasileira, tira o Neymar, a gente pode até discutir, não tem craques em campo, tem bons jogadores. O Vinícius Júnior é craque. O Rodrigo tem que jogar de falso 9. Me desculpa, o Rodrigo não é centroavante. Então, gente, eu não estou otimista não, hein? Não estou mesmo. Eu acho que a seleção tem bons jogadores, sim, acima da média. Acho que o Vinícius é acima da média, está entre tranquilamente os 5 melhores do mundo na atualidade. Acho que o Rodrigo decide jogos importantes no Real Madrid, mas não de falso 9, é um absurdo colocar ele. Ele não tem nem cacuete para jogar. Ele estava ali meio perdido o que estava acontecendo, né? Tipo, não joga ali, não é a dele. Mas aí, como você falou e lembrou bem, eu não tinha pensado nisso, na questão do Mundial Sub-20, né? Daí colocar os jogadores ali para dar uma testada, Vitor Roque, Paraná. Mas assim, não dá para contar um time que não tem um processo de coletivo, contar só
com a individualidade ou capacidade do jogador brasileiro, que não é a Copa de 82, não é a Copa de 2002, não é rival do Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. Não é, não tem. Nesse nível. Sobrou o Romário. Uma Copa que sobrou o Romário. Exatamente. E para você, cara, então é meio inconcebível. Então a gente fica dependendo, porque a gente teve muito isso, né? A gente não trabalha muito coletivo, pô, mas, cara, deixa ali no pé do Romário, deixa pé no Ronaldinho, o Zico vai fazer um gol, sabe? Criou-se muito da questão do futebol brasileiro sendo assim. Só que você pega um time no Marrocos, que é forte fisicamente, que já tem um coletivo, que já vinha desde o ano passado, porque a base da Copa do Mundo é a mesma. Então, os caras não estavam jogando, não estavam treinando. Mas na Copa a gente jogou assim, os caras não esqueceram, né? Agora juntou esse bando do Brasil, um meio-campo lentíssimo, meio-campo que não trocava 3 passes seguidos, não conseguia conduzir a bola. Cara, evidentemente, o time estava lento, não sei quantos que os caras estavam a fim de jogar, tem essa coisa assim, o técnico mesmo vai chegar daqui a pouco, por que eu vou correr aqui agora? Sei lá, enfim, muita coisa. O jogo só deu uma melhorada quando viram que eles iam perder, né? Tipo, tomaram 1-0, precisavam correr ali, até criaram alguma chance, chegaram ao empate porque o goleiro tomou um frango, e quando o jogo deu uma esquentada ali, que sobrou uns pontapés pro outro lado ali, deu os caras dar um gás. Mas fora isso, o jogo foi morno pela seleção brasileira, foi horrível, foi triste. Então, do que vai. Eu até, o Saraiva falou do Rony, até acho que o Rony fez uma boa partida, mas concordo, ele tem gente muito na frente dele. Como tem muito, né? Tipo, o Pedro tá na frente de muita gente, o Gabigol tá na frente de muita gente, o Gabriel Jesus nessa situação, ele tá na frente de outros jogadores, enfim. Acho que foi uma convocação meio assim, vamos dar uma mudada aqui, vamos dar uma oxigenada, trazer esses caras pra gente dar uma olhada, mas uma olhada que não ia valer de nada, entendeu? É que tem uma coisa da seleção não sendo a seleção da Copa em algumas coisas, sem Fred, sem o próprio Tite, né, sem alguns jogadores que marcaram de certa forma, alguns que não estão merecendo ser convocados nesse momento. Acho que o Paquetá não passa um bom momento, não está vivendo um bom momento para ser convocado. Mas como o Ramon é o técnico interino, não dá para fazer avaliação nenhuma do que aconteceu, mas o certo, se fosse já o técnico da seleção, ele poderia até, sem critério algum, assim, começar, claro, com critério, mas eu digo, sem uma regra de que aqueles vão ser os jogadores, ele poderia chamar o Rony, se o Atlético Mineiro, a gente comentou na semana passada, não tivesse o Mineiro disputando, de repente chamava o Hulk, até só para tentar ganhar o jogo do Marrocos, porque tem de melhor naquele momento. Eu quero ganhar, é amistoso, mas eu vou botar os caras que eu sei que nós vamos ganhar do Marrocos. Os caras estão jogando bem nesse momento. Ou faz outra coisa, né, Caco? Ou faz o seguinte, eu sou sempre a favor de dizer a verdade, né? A verdade pode doer, mas ela vai te dar um caminho, você vai se conformar com ela, você vai entender e aceitar. Quando o presidente do clube vem a público e fala para o seu torcedor assim, esse ano nosso time vai lutar para não cair, a gente não tem dinheiro, a gente vai lutar para caramba, a gente não tem dinheiro para contratar, beleza. O torcedor vai ficar emputecido no primeiro momento, mas no segundo momento ele fala assim, é verdade, não tem dinheiro, vou ter que apoiar. É a mesma coisa, o Ramon poderia ter ido a público e falar assim, a gente vai usar esse momento para testar, né? A gente vai testar jogadores novos que nunca estiveram aqui, dar oportunidade para esse pessoal, para a gente ver como que eles reagem com a camisa da seleção. Só que nem isso ele fez. Além de não falar, ele não colocou os caras para serem testados. Ele colocou o Veiga no banco, colocou o Veiga faltando 10 minutos para acabar o jogo. O Yuri Alberto, que a gente estava discutindo aqui, ele pode ser, fazer parte da próxima Copa do Mundo. Claro, ele jogou 10 minutos, não tocou na bola. E outros, né? Enfim. Levar o Rafael Veiga para o cara não entrar em campo, entrar no finalzinho, aí não vale a pena. Se era para isso, né, que testasse o jogador. Mas eu vejo assim, a saída agora, se não tem o Ancelotti, que a gente está querendo, acho que todo mundo gosta desse nome, é quase unanimidade, eu pelo menos defendo, acho maravilhoso se for ele o técnico da seleção brasileira, mas aí qual é a saída, né? Se não for, olha a perda de tempo da seleção brasileira em relação a isso. Eu levantei, Caco. Então agora, foi um jogo morto que não valeu para nada. Não valeu para nada, Saraiva, Alê. Um jogo morto, não serviu para nada. Serviu para ver que o Ramon nem para auxiliar no momento está servindo. Ele tem que ficar lá, nada contra o profissional, grande pessoa, como técnico, tudo, mas para esse cargo aí, nem como interino está servindo nesse momento. Só para a gente fechar esse assunto, mas você falou do Paquetá, a gente falou do Rony. Olha só, é isso que eu vou falar, com todo respeito aos jogadores, né? Paquetá, para quem já teve Zico, Pelé, nessa articulação, o Rony como jogador aberto, eu
não tô confiante, não. Não, tanto só posso ter mais uma Vamos lá. coisa, só uma coisinha. Por que se sente tanta falta do Neymar num momento como esse? Porque o Neymar, sim, a gente pode falar o que quiser do Neymar, mas o Neymar é o Neymar, ele é diferenciado. O problema do Neymar está nele, né? Ele poderia dar mais do que ele está dando, isso é culpa dele, do Neymar. Agora a bola no pé, Caco, a personalidade do Neymar ninguém tem também. Eu perdi a liderança do Neymar. Você ali, eu não acredito mais. Acho que a gente vai morrer, o Neymar vai se aposentar e a gente vai continuar falando a mesma ladainha aqui na hora. Eu já desisti. Eu desisti de acreditar. Se acontecer, maravilha, mas eu não espero mais. Eu talvez não acredite, mas eu não posso desistir se eu tenho à disposição um jogador daquele nível que pode jogar na próxima Copa. Claro. Eu não tenho como desistir. Eu não abro mão. Eu sonho com isso, na verdade. Mas eu não acredito mais. Vem cá. Quer falar alguma coisa sobre isso, Alê? Sobre o Neymar? Pô, eu acho o Neymar fora de série. Só para dizer assim, eu acho ele fora de série. Acho que o entorno dele atrapalha muito mais ele do que ele sozinho, não é culpa só dele. Acho que tem um entorno que atrapalha muito ele. Sobre a questão do tempo, que o Saraiva tá falando assim, a seleção tá perdendo muito tempo. Eu não sei, acho que foi até o Caco que falou isso no programa passado, né? Pô, a seleção tem que se reunir e juntar os melhores nos 6 meses, né, Caco? Acho que você falou isso. Cara, eu acho que não é tão problema. Eu acho, discordando um pouco do Saraiva, perdão, Saraiva, acho que é a primeira vez que eu vou discordar de você. Mas estamos aqui para isso, Ali. É a primeira vez na vida que eu vou discordar do Saraiva, espero que seja a única. Eu acho que o tempo que menos me incomoda, sabe? Eu acho que é melhor você pensar bem e tentar dar um tiro muito certo, trazer o Ancelotti que todo mundo acha que é pica mesmo, do que dar vamos tentar o Diniz, vamos. Pô, e pode dar errado, meu. Eu acho assim. E até porque, cara, os caras se reúnem em 2 ou 3 em 3 meses, treinam 10 dias e fazem 2 jogos, né? É isso, eliminatórias, é isso. Pô, eliminatórias do Sul-Americano do Brasil, cara, se jogar eu, Caco e você, capaz de a gente passar. Não, ainda mais porque a Copa agora vão classificar não sei quantos. 200, né? Tem mais gente participando. Quando eu falo perder tempo, é se não fechar com o Ancelotti, entendeu? Eu estou entendendo que essa espera é porque tem um sinal verde do técnico italiano. Sim, então, beleza, entendi. É meu ponto, não em relação ao desenvolvimento da seleção. Para ele não renovar com o Real Madrid, não ter mais o cara. Mas o que eu sei, a informação que eu tenho, é que o presidente da CBF iria agora, no início de abril, levar a palavra para conversar com o Ancelotti e fechar o negócio. O que eu sei seria isso. Mas então, só para completar, então, eu acho que o problema esportivo é o menor, porque a Copa do Mundo acontece em 2026 e, tipo, os caras treinarem 4 meses, tá lindo, tá bom. Vamos lá. Vamos, pessoal. Ó, então, falamos aí dessa notícia, fato ou fake de JJ na seleção brasileira. Falamos da seleção brasileira. Não tivemos as semifinais, no caso, no Campeonato Carioca e no Mineiro, as finais, né? Do Paulista também. Os 3 campeonatos estaduais aí, já na fase de decisão, mas tivemos as semifinais do Campeonato Gaúcho. Caco, começamos por onde? Vamos começar por ontem, então. Internacional e Caxias. Internacional eliminado, está fora da final do Campeonato Gaúcho. Caco, fala do jogo que terminou em confusão, terminou com uma agressão, cenas lamentáveis. Manda aí. Na verdade, dá para citar os 2 jogos para fazer uma comparação em síntese de muito que foi debatido. Não vamos mergulhar na questão tática do Mano, nem lá do Renato, enfim, do Ipiranga. Mas eu vejo assim, os 2 jogos mostraram 2 equipes do interior daquilo que se esperava e realmente elas surpreenderam. Dentro da casa do Grêmio Ipiranga, foi um time que foi para cima e começou vencendo o Grêmio. O Caxias mais acanhado, porque o Inter se impôs muito bem, ele começa perdendo o jogo. Mas o que eu vejo de diferente para a ida dos pênaltis, em termos de mentalidade e do mental muito fraco que tem o Inter, e esse grupo, de novo, está com isso. É uma coisa que está no Internacional a ser investigada, essa síndrome de pânico que o Inter tem quando vai fazer um gol é campeão, quando vai para uma final ele pode ser campeão, quando tem uma penalidade ele pode passar, é o quase do quase, sempre sendo quase e não consegue chegar lá. A diferença é que o Grêmio ele reverte um resultado no jogo,
com a força do seu torcedor, o time já não tinha 6 jogadores que poderiam ser titulares, como Kahneman, por exemplo, que é o zagueiro que dá muita segurança, liderança. Ele até foi muito mal no primeiro jogo, mas ele traz essa segurança dentro da arena, certamente seria diferente. Ele perde o Ferreira no jogo e entra o Zinho, que é um garoto, mas mesmo assim o Grêmio reverte um primeiro tempo que era melhor porque o Ipiranga saiu na frente. Ele reverte o resultado e ele termina podendo eliminar nos 90 minutos o Ipiranga. Então ele vai para as penalidades grandão, como já é maior que o Ipiranga. E então o torcedor, a atmosfera do Grêmio é de alguém que está conquistando a vaga, só falta os pênaltis. Claro que dá um nervosismo, porque o Grêmio começa errando, mas em seguida o Ipiranga erra, até o Diego Souza erra, tem um momento que o Soares vai bater, vem na cabeça de todo mundo, nossa, o Soares errou 2 pênaltis recentes, será que agora vai errar? Na hora da decisão ele não erra. Então é diferente, o Grêmio chegou buscando a vaga. O Inter, ele joga de uma maneira que no primeiro tempo ele é avassalador, mesmo não tendo o Pedro Henrique e tendo o Wanderson, e o Pedro Henrique, para mim, entrou muito tarde no Internacional. Ele entra na metade do segundo tempo, parte do segundo tempo, quando o Inter precisava do gol. Por que não começou jogando, Caco, o artilheiro do Campeonato Gaúcho? Porque o Mano tem uma visão de que não dá para jogar, ele não conseguiu encaixar, ele talvez vá tentar isso, ele não consegue, realmente não joga com os 2 pontas e um centroavante, já tentou isso com o Alemão, não tentou com o Luiz Adriano, mas não funciona, tentou em meio ao jogo, não funciona a mecânica de jogo, o Inter fica vulnerável no meio de campo, ele perde marcação, ele se atrapalha e não consegue ser tão ofensivo, porque, vamos empilhar atacantes, 2 extremas dando bola para o Luiz Adriano, não funciona. O Luiz Adriano fez a melhor partida dele pelo Inter, mesmo não sendo um cara que arrematasse, mas ele segurou a bola no ataque, ele virava de costa para o gol, ele articulou praticamente na área de costas para o gol, ele fez muito bem essa parede, o Alan Patrick jogou demais, e o Inter chega ao primeiro gol, a impressão que ia fazer um monte no segundo tempo, um monte de gols. Mas aí no final do primeiro tempo, de novo numa jogada pelo lado direito de defesa, o Caxias acha um gol, vai para o vestiário, e aí que pega mal para o Mano, o Caxias volta melhor, e o Inter pior. Ou seja, o vestiário do treinador do Caxias, a explanação da leitura de jogo foi melhor que a do Mano, no mínimo melhor. E o Mano não consegue. O Inter tem muita posse de bola, arremata de novo, tem essa situação, diferente do Grêmio que vai para cima e consegue fazer os 2 gols, o Inter não consegue. E aí fica nervoso, perde o Depena expulso, tem dificuldades a ponto do Caxias botar a bola na trave, que no final do jogo a torcida no estádio já estava assim, tu olhava para a torcida do Inter, ela já estava assim, nossa, vamos para os pênaltis, agora já é melhor. Só que o Inter vai para os pênaltis derrotado, diferente do Grêmio. Era empate, mas ele sofre o empate do Caxias. Quem começa a dar a virada já dentro de campo, mesmo jogando pior, é o Caxias na parte mental. Então o Inter vai acabado, ele não tem o Depena para cobrar pênaltis. Alguns jogadores que foram substituídos poderiam ser cobradores de pênaltis, saíram. E tem alguns garotos, o Matheus Dias chega a bater e faz, aí cai nos pés do Estevão, um pênalti daquele assim que é o pênalti da morte. Se ele errar, e o Wesley, que acabou acertando, fizeram o gol, o Caxias passa, e foi o que aconteceu. Aí o Wesley fez assim para a torcida, né? Normal, cobrança normal, teve provocação, o Matheus Dias também deu uma provocada quando fez o gol, chamando. Não, eu queria, desculpa, fazer um parênteses, acho que eu sou uma pessoa. Você sabe por que dessa comemoração? Você sabe a história? Não por conta dele, porque foi o Messi que fez na Copa para o técnico da seleção da Holanda, que não gostava do Riquelme. Dizia que o Riquelme não jogava nada. Aí, por isso que o Messi vai na frente dele e sim, fala agora que os argentinos não jogam nada. Sim, e todo jogador faz isso, né? Quando é essa questão, porque foi pego muito no pé desse jogador, porque ele tem passagem pelo Grêmio, aí tem toda aquela visão, Bomba, né? Mas dentro do jogo já tinha uma implicância e certamente ele ouviu muita coisa ali. Aí, jogadores como o Baralhas, o Moledo vai para cima, o Alan Patrick até teve a grandeza depois de dizer que errou, que cometeu um erro, que ele não deveria ter feito o que fez, ficou com vergonha do que fez, que ele foi para cima, deu soco pelas costas de um outro jogador do Caxias, agredir os jogadores, que essa implicância, um empurra, às vezes acontece que a gente sabe que os nervos estão à flor da pele, mas nem isso se admite. Mas aí o pior de tudo, teve outros jogadores, são 7 citados em súmula, mas que vai dar punição só no Campeonato Gaúcho,
Não vai o torcedor pensar, o Inter vai ter problemas, não vai ter problema nenhum, porque vai se cumprir isso no campeonato, vão ficar fora de 5 jogos, alguns nem sei se estarão no Inter na temporada do ano que vem, a não ser que a justiça comum seja feita uma denúncia, ou algum caso mais grave, porque o Wesley fraturou o nariz, e aí foi um segurança do Inter, é alguém ligado ao Internacional, isso não está bem apurado ainda, por isso não dou as informações a respeito disso, esperar mesmo um inquérito policial, o próprio Caxias não se manifestou a respeito disso ainda, diz que está apurando todos os fatos para depois colocar essa questão, que isso é página policial, não pode quebrar o nariz de um jogador dentro de campo, a não ser numa jogada que às vezes pode acontecer sem querer, um goleiro sai, bate em alguém, pode quebrar o nariz, mas não foi o caso, foi agressão, foi briga, foi confusão, tem muita coisa para ver e o Inter prometeu. Agora o pior de tudo, a cena mais feia foi o torcedor com uma criança no colo, com a camisa do Internacional, invadindo o gramado. Eu até não estava entendendo aquilo. Quando ele entra no gramado, eu achei que ele tinha caído de gaiato, assim, que, não sei, alguma promoção. Empurrado, na hora eu não estava entendendo. Eu digo, não, eu não sei, eu acho que é uma promoção, esse cara estava ali, talvez se o Inter se classificasse, ele tinha um privilégio de estar com aquela criança ali. Esse cara não invadiu, não pode ser verdade isso. E o cara invade, aí é óbvio que o torcedor... Olha, o cara usou a filha. A gente não tem informação também, mas acredito que seja. A criança como escudo. Quem é que vai agredir um cara que está com uma criança no colo? Olha a covardia. Né? E aí a segurança do Internacional afoita do jeito que foi naquela situação, mas por um outro lado eu fiquei pensando, mas como é que ela vai prender um cara que está com a criança e reter ele pro GCRIM, que é o juizado do estádio, que tem para isso, não há o registro no GCRIM, né? Mas foi falado isso, que não tem problema com as imagens, ele vai ser identificado, isso tudo vai acontecer, porque a segurança do Inter na hora tinha que tirar a criança dali, não pensou no cara, pensou na criança, sai daqui com a tua filha, ou com a criança, e deixa ela que precisa ficar em segurança, sai daqui, cara, não fica aqui, jogaram ele para arquibancada, e certamente a torcida, vai embora daqui, aí ele aproveitou e fugiu, e não foi identificado, agora vai ser identificado, vai ter todo um inquérito, pode certamente não entrar, mas o Alê até falou com eu falei com advogados, né? Com advogados, e tem informações que a gente estava discutindo antes aqui, que eu acredito que sejam interessantes, Saraiva, o Alê trazer dessa questão jurídica, porque é um caso, é tão ridículo, é tão absurdo, não é ridículo, bizarro, ele é absurdo. É bizarro. Ele é absurdo, absurdamente imbecil esse cara fazer isso, e que não tem esse caso, e a justiça tem que analisar de uma forma que nunca aconteceu, né, Alê? Exatamente. Tem que ser preso, né? Muito lamentável, assim, tudo lamentável. Mas ele não vai ser preso, porque para ele ser preso tinha que ser flagrante. Ele não vai ser preso em flagrante porque justamente aconteceu. O segurança que faz, né, que cuida do Beira-Rio, colocou ele na arquibancada de novo, não deteve ele. Até porque, né, estava falando isso, que a Polícia Militar não está trabalhando dentro do Beira-Rio. Até porque o valor da Polícia Militar é mais caro do que a segurança privada. Daí o clube faz esse Smith, né? Tem um nome. Stewart. Eles acabam sendo mais baratos do que a PM. Sim. Então tem outro tipo de preparação esses caras, né? Alguns são grandes, talvez nem tenham passado por um treinamento, enfim, a gente não sabe direito. Não é só mais barato, é exatamente o fato deles não terem responsabilidade jurídica em relação ao clube. Se eles agridem alguém, por exemplo, se o segurança dá um soco no torcedor, a responsabilidade é da empresa terceirizada. Claro que o clube também tem, mas muda um pouco se é um funcionário do clube, é diferente. Essa questão, por isso que também contrata. Quem acionou... Desculpa, né, não, imagina. Foi o juizado especial, né? Que foi atrás dele. Aqui, ó, juizado especial criminal. O GCRIM que vai atrás dele. Ele vai ser encaminhado para o Tribunal de Pequenas Causas, vai tomar uma bronca, né? Vai tomar bronca, e daí, se ele for reincidente nos próximos 2 anos, ele vai perder o direito do réu primário dele. É isso que vai acontecer. Então, o cara talvez nunca mais possa entrar no Beira-Rio, porque o Inter falou que vai atrás desse cara, vai tomar as medidas cabíveis, e talvez impeça ele de voltar ao estádio. Isso é o mínimo do mínimo que pode acontecer com ele.
E ele vai ficar em casa assistindo os jogos, né, pela TV, vai continuar torcendo pelo Inter, vai continuar xingando pelo Inter, só não vai poder bater no adversário que não vai estar em campo e não vai acontecer nada. A questão da guarda, né? A primeira coisa que vem na minha cabeça, esse cara tem que perder a guarda do filho, e tal. A gente não sabe a situação da esposa, até porque, né, nada foi falado do cara, não foi falado o nome, ninguém conseguia chegar até ele para ter esse tipo de informação ainda. Acho que isso vai acontecer nos próximos dias, porque a gente não sabe se a mãe foi conivente, se estavam lá na arquibancada também, né? Tipo, assim, o cara tava junto, pulou e a mãe tava ali e tal. Eu não tenho até agora a ler a informação se ele é pai, ele pode ser um tio, um padrinho. Exato, exatamente, também tem isso, né? Mas vamos supor que ele seja o pai. E daí tem a outra questão, né? Tá falando pro Caco assim, a justiça brasileira ela é tão falha em alguns momentos que ela mesma se protege em condições de injustiça, né? Porque a gente não sabe da condição da mãe, no caso, se ela pedir a guarda da filha e esse cara perder a guarda, que se ele tem condição de dar um apoio para a filha. Então tem toda uma questão envolvendo o outro lado também para a gente saber o que pode acontecer. Enfim, eu acho que não vai perder a guarda, vai continuar, até porque se você perguntar para a filha, ela quer ficar com o pai, né? Tipo assim, não, eu quero meu pai, quer que o meu pai mude, né? Essa é a questão, só que o pai não vai ter condições de mudar, provavelmente. Então vai acontecer assim. Vai responder esse processo na justiça de pequenas causas, vai tomar uma bronca, vai tomar um sustinho, mas se ele não for reincidente em 2 anos, se fizer uma grande bobagem, não vai acontecer nada com ele. Olha aqui, ó, saiu a súmula, então, da arbitragem, são 10 jogadores expulsos, porque com base nas imagens também, o relatório do árbitro, a súmula, ela muda. Então ele esperou para ver todas as imagens, o Rafael Klein, e eu tô lendo aqui, uma nota até do Globoesporte.com, que eu estou lendo agora, que emitiu, também tem nota da Federação Gaúcha. Então a gente tem aqui em resumo o John, goleiro do Inter, ele fora do lance, não estava no jogo, o titular é o Kehler, ele deu ou tentou dar um pontapé em um adversário. Emerson Júnior do Inter também deu ou tentou dar um pontapé em um adversário. Baralhas, dar ou tentar dar um pontapé em um adversário. É que eles furaram o pontapé, né? Mas deu para ver que eles tentaram chutar. Essa imagem do Baralhas eu vi. Rodrigo Moledo, Internacional, dar ou tentar dar um pontapé em um adversário. Alan Patrick, golpear ou tentar golpear um adversário. Chegou a golpear por trás um jogador. Marcial do Caxias, golpear ou tentar golpear um adversário. Wesley Pombo, que fraturou o nariz e que provocou. Fez gestos provocadores, debochados ou exaltados, por isso que foi expulso, porque não foi só esse aí, foram outras, ele insistiu com isso, o árbitro pediu para parar e por isso ele acabou sendo expulso. O Depena com bola rolando ainda, advertido com o segundo cartão amarelo. Matheus Dias ofendeu o rival durante a disputa dos pênaltis, também acabou sendo expulso, e o Guedes do Caxias ofendeu o rival durante a disputa das penalidades. Então ela cita uma briga generalizada, tem o homem que já foi identificado, suspenso do quadro social do Inter, mas não tem o nome aqui ainda, talvez por uma questão de segurança da investigação. Então é exatamente isso que a gente tem até agora nesse momento e que certamente a Justiça Internacional e todos vão tomar as medidas cabíveis para isso. Que o Inter tem uma punição muito rígida por Campeonato Gaúcho e os jogadores também, mesmo que seja no fórum local, estadual, que sejam severamente punidos, e se tiver que punir um ou outro do Caxias se fez alguma coisa errada também. Saiu aqui agora, Saraiva e Caco, ele é pai da criança, sim, vai ser ouvido na 2ª Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente hoje à tarde, vai responder inicialmente pelo artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala sobre submeter a criança a vexame e constrangimento. A pena é de 6 meses a 2 anos de prisão. É possível que ele seja enquadrado também na exposição de criança a perigo, nesse caso a pena vai de 3 meses a 1 ano de prisão. A mãe da criança também vai ser ouvida para explicar as circunstâncias da invasão, né, onde ela estava, não fala se ela estava no estádio ou não. A polícia fará ainda exame de lesão corporal na menina, para verificar se ela teve alguma violência psicológica, se houve alguma violência física contra ela. Lembrando que quando ele entra no gramado, ele dá um chute por baixo do jogador do Caxias, está de costas. Você imagina se esse jogador reage no automático e acerta a menina. Olha só a tragédia que podia ser ainda maior. O cara tentou meio que exatamente, daí chega com segurança dele. Ele não revidou porque ele ia revidar, mas quando ele viu que tinha uma criança, ele parou. Ele falou, imagina que passou na cabeça dele. Tem uma cena, para mim, que é terrível, além de todas essas, que a mochilinha da menina voa,
tá no meio da confusão, voa uma mochilinha rosa, é muito triste. E quando ele entra, ele agride Foi recuperado, sabia? Pelo menos isso, a menininha recuperou a mochila. Alguns torcedores, eu ouvindo a Rádio Gaúcha ontem, veio a informação de que alguém percebeu isso, guardou e quando viu ela saindo, entregou para ela. Teve essa visão, um torcedor percebeu e fez isso. Certamente uma mãe, um pai, alguém que é diferente desse idiota aí. Quando ele entra no gramado, né, invade o gramado, né, não entra, invade o gramado, ele agride um cinegrafista da RBS TV. E ele pode responder por agressão ao cinegrafista e também ao jogador do Caxias por lesão corporal leve. Então, o torcedor não respondeu no juizado ontem, né? O torcedor na noite de ontem, pois deixou o Beira-Rio durante a confusão, como disse o Caco no começo, que ele fugiu, aproveitou o momento. Não está detido, mas foi identificado e intimado a comparecer para prestar depoimento. Ali, Caco, olha, a gente vai acompanhar esse caso aí. Se tiver algum fato novo, a gente volta a falar ao longo da semana ou na próxima edição do Linha de 4. Você vê o tempo que a gente usou falando do jogo, o tempo que a gente usou falando da confusão, mas a gente não podia deixar de atualizar essa situação, não é? É pai da menina, vai prestar esclarecimentos à justiça e nesse caso, em todos os casos, né, a justiça tem que ser feita, né? Esse pai, esse cidadão, não pode fazer o que fez. É bizarro. Eu não consigo nem, sabe? É tão lamentável que é difícil você conceber um negócio desse. Pessoal, mas vamos lá, olha aqui. Só uma coisa, Fernando Saraiva, meu querido. Fala, cara. Aproveitar para quem está nos assistindo, se inscrever no canal e passar o seguinte: muitas coisas factuais, nós temos esse espaço semanal. Mas muitas coisas factuais, se tiver uma novidade que for algo muito bombástico nesse aspecto, quem está inscrito no canal vai ter ou do Ale, ou do Caco, ou do Bob, ou do Saraiva, ou 2-2, ou os 4 juntos. Nós vamos, de alguma maneira, como um plantão, a gente traz nos shorts aqui do YouTube novidades, repercussões a respeito do caso, de coisas que a gente considera importante. Então ele também tem esse caráter informativo e a respeito dos próximos temas. Está aí o canal para você mandar, sininho, se inscreva, mande para os amigos, por favor, comente aqui, é importante para que o canal cresça, que a gente está iniciando uma jornada muito legal com vocês, agradeço aqueles que estão inscritos aqui com a gente. Mas, Caco, é isso, o programa nesse primeiro momento é semanal, mas a notícia acontece todo dia, então, essa é a nossa profissão, esse é o nosso trabalho, noticiar, comentar, analisar. Como será um assunto em breve, para hoje à noite, amanhã cedo, a gente manda hoje à noite, a gente vai ver, que é o sorteio dos grupos da Libertadores da América. Não é? Então, todo mundo, os brasileiros, os times sul-americanos classificados, todo mundo hoje vai estar ligado nisso, porque é um momento muito importante, né? Um momento que vai definir a sua caminhada rumo à fase mata-mata. O Caco está mostrando aí, olha, Pote 1, River Plate, Palmeiras, Boca Juniors, Nacional, Atlético Paranaense, Independiente del Valle e Olímpia do Paraguai. Libertad do Paraguai, Atlético Nacional da Colômbia, Internacional, Barcelona de Guayaquil, Equador, Racing da Argentina, Corinthians, Colo-Colo do Chile, Fluminense. Tem mais pote, Caco? Só botou aí os principais que estão os brasileiros, né? Não tem, é só explicando que pote... Acho que todo mundo sabe, mas sai por exemplo, sai o Flamengo dali, pega um do pote 2, mas não pode ser brasileiro no pote 2. Isso, né? Isso. O Boca também não pode pegar o Racing, por exemplo. Daí eles refazem o sorteio, ele pula para o próximo, aí tem uma dinâmica que a gente vê na hora do sorteio. Aí mas depois pode ter brasileiro, né? É que não pode ter 3 brasileiros, não pode ter 3 brasileiros no mesmo grupo, né? Não pode, por exemplo, o Palmeiras não pega nunca o Inter nessa fase. Não pode. O que eles podem pegar é o terceiro, que é o Atlético Mineiro, é o único que alguém pode pegar. A única mistura que pode é quem está no pote 4 com algum país. Não pode repetir o pote 1 com o pote 2. Em termos de brasileiros, entendeu? Não pode ter 2. O único caso para ter 2 brasileiros é se o Atlético Mineiro cair num grupo de um brasileiro. Eles pulam para argentino, para isso tudo vale. Não pode, nesse momento, ter isso. Essa é a situação. Então, de certa forma, é
é interessante porque tu não pega uma equipe tão forte, mas, por exemplo, o Internacional está no grupo ali, o Corinthians também. Fluminense também, no pote 2. Fluminense também, que está tapando para mim, aqui está uma palavrinha na frente, desculpa. Pode pegar River Plate, pode pegar Boca, pode pegar Nacional do Uruguai, pode pegar Del Valle, campeão da Supercopa. Vai ter cruzamento difícil. Vai ter. Vai ter. Mas aí a gente pode comentar, é melhor mesmo, né? Todo mundo fez projeção, enfim. Acho que o que eu penso assim, quem tem grande condição não tem que escolher grupo nem nada, mas claro que é ruim numa situação pegar o próprio Flamengo lá, vão pegar argentino, nunca gosto de pegar o Racing, fazer uma simulação aqui, aí pega aqui, aí não pode ser outro argentino, mas pega um The Strongest com altitude, e aí pega o Atlético Mineiro, que aí poderia. Aí é uma roubada, né? Mas se o time tá ali, o clube tá ali... Que mão essa do potinho? Que mão. 4 é o perigo. Que mão. É complicado. Mas, gente, é isso. Então, o Alê, Caco, então a gente, em breve, assim que o sorteio terminar, hoje à noite ou então amanhã cedinho, o que a gente vai fazer é o seguinte, o Alê vai comentar o caminho do Palmeiras e do Corinthians, o Caco do Internacional, eu do Flamengo e do Fluminense, e o Bob do Atlético Paranaense também. E do Atlético Paranaense, o Caco, e o Bob do Atlético Mineiro. A gente faz uns shorts, né? Eu posso fazer de Fluminense, um curtinho, depois do Flamengo, ali é a mesma coisa, beleza? Fechado? Boa. Melhor. Inclusive, as projeções que a gente for fazer agora, né, vai ser sempre assim, o mais difícil possível, que nem o Caco meteu a mão ali de, meu Deus, a mão do demônio. Não, fácil. Flamengo, vamos ver o que tem aqui. Flamengo, dá para ser Flamengo, Corinthians. Não, Corinthians não dá. Flamengo. Libertar. Não, é ruim também. Não é tão bom. Não, o Racing, né? O Atlético Nacional é dificílimo. Atlético Nacional, ganhou o Sul-Americano. Bota o Colo-Colo. Flamengo, Colo-Colo não é tão ruim assim. Flamengo, Colo-Colo. Aí pega o Aucas. Aucas, Monagas, nem sei quem é esse Monagas. Horrível. É da Venezuela. E depois pega aquele diminutivo ali, diminuto, não sei nem que time é, do pote 4, o último aqui, depois do Cerro Porteño, que time que é o diminuto? Rapaz, nunca vi falar. Que time é esse aí, cara? Deportivo alguma coisa, Deportivo Medellín? Não ligar pro mestre aqui, não. Não embrulha minha cabeça também, porque eu botei tela cheia agora para poder enxergar eles aqui. Mas a situação é essa, entrou ali o Jesus querendo treinar a seleção brasileira, mas é isso. A situação... Agora, o que dá para dizer é que quem entra bem sempre forte, Flamengo e Palmeiras, e o próprio Atlético Paranaense, pela estrutura que tem tido, não é à toa que chegou não vamos menosprezar o Atlético Paranaense com seu projeto Libertadores. É algo muito específico, um sonho antigo do Atlético Paranaense. Ele vai abrir mão do brasileiro, ele vai abrir mão de Copa do Brasil pensando na Libertadores. A prioridade do Atlético Paranaense será sempre a Libertadores, que é algo assim megalomaníaco do Petralha. Chegou na última, né? O Atlético Paranaense chegará ao Mundial um dia e será campeão mundial Atlético Paranaense. Veremos. E eu aposto muito no River. O River, além de ter um bom time, a questão do estádio novo do River vai ser um negócio seríssimo jogar lá. Porque o negócio, você viu, Saraiva, como é que ficou? Impressionante. Os caras fizeram um espaço especial para a torcida uniformizada, praticamente dentro do campo. Negócio sério, negócio bem sério. Jogar lá vai ser pior que jogar na Bomboneira. Mas eu acho que os brasileiros ainda estão à frente, sabe? Sim. Eu acho que os brasileiros... Palmeiras e Flamengo, sim. Palmeiras e Flamengo, especialmente. Boto correndo... O Atlético eu incluo também, correndo por fora um Fluminense, um Corinthians. Acho que o Inter com menos chance, enfim. Mas, pessoal, acho que vai ser mais legal o debate quando o sorteio tiver terminado, a gente grava as nossas análises. Combinado? Feito. Combinadíssimo. Combinado. Para mim, o Inter acabou o ano. O Inter tinha chance de ganhar alguma coisa, era o Campeonato Gaúcho. Para mim, o ano do Inter acabou. O Inter não tem possibilidade, a não ser que mude muito, mas até a questão anímica é muito ruim. Ele poderia ser vice-campeão gaúcho. É diferente do que aconteceu. O Inter
mentalmente, se acabou com essa decisão da maneira que foi. Vai ser difícil reverter isso. E o Mano nisso tudo, Caco? Talvez uma Copa do Brasil, e olhe lá. E o Mano tá firme aí? Tá prestigiado? A firme, a direção diz que o Mano continua, o trabalho está bem feito, na visão da direção, mas a gente conhece esse filme. Dependendo do andamento do brasileiro, porque ele já caiu também com o Melgar na Sul-Americana. Não é questão verdade. só de desempenho, são algumas coisas que vão acontecendo verdade. vão somando. O Bob, que não está aqui, trouxe uma frase que era do Dorival ou era do Mano? Acho que era do Mano. Vai perder o Campeonato Gaúcho para saber, né? O Mano, é importante ganhar o Gaúcho? Nem tanto, mas perde para ver o que acontece. Não chegar na final, então, o que acontece? E é o segundo ano consecutivo que o Inter não chega na final do Campeonato Gaúcho. Olha, o ano passado tinha chance, porque o Grêmio estava na segunda divisão. Agora que o Grêmio cresceu, ele era o favorito. E o Caxias merecidamente fez uma ótima campanha. Mas tem muito assunto para falar sobre isso e muito mais. Para a semana que vem teremos certamente. Eu já estou me explanando aqui porque isso está muito quente para nós gaúchos, viu? Peço perdão aos amigos, mas é um debate que eu saio daqui. É o meu Twitter, é a família, é todo mundo, essa coisa de Grenal, é uma loucura isso. É meme para tudo quanto é lado, é sensacional. A gente adora isso. E qualquer novidade do RS, o Caco grava um short também. Pessoal, eu tô de azul. Olha, vai ter comentário porque eu tô de azul. É dica. Eu também. A gente está batendo já mais de uma hora de programa. Acho que a gente abordou os assuntos principais, né? No final de semana sem Campeonato Carioca, Paulista e Mineiro. Então a gente deu mais espaço mesmo para o Campeonato Gaúcho, Seleção Brasileira, fato ou fake Jesus, esse pai, meu Deus do céu, sem comentários. Então a gente fica por aqui. Ale, obrigado. Caco, obrigado. Fiquem à vontade aí, algum comentário final. E a gente volta na segunda-feira da semana que vem ou a qualquer momento lá no canal. Bota aí de novo a tarde, Caco. A Catarginha está aqui, para aí. Eu ia rodar a vinheta para encerrar bonito hoje também. Estou de operador aqui. Sensacional. Olha que maravilha. youtube.com. Agora o YouTube inventou isso e é importante. Não estou falando mal de vocês, tá, YouTube? Senão os algoritmos nos derrubam aqui. Mas ele criou essa questão de que depois da barrinha agora tem o arroba e o seu nome. E no nosso caso, para passar para os amigos, cuidado, porque muita gente está passando arroba linha D4. Mas o nosso domínio é esse aí mesmo, youtube.com/linha 4, porque existem outras linhas de 4 de outras coisas que não são de futebol. Linha 4 do metrô. Futebol, tem outras marcas, e então, enfim, essa é a nossa. Tá certo? Beleza, pessoal? Show de bola. Tchau. Um abração, até a próxima. Até a próxima.